Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o horário, eu espero que esse vídeo lhe encontre bem aí do outro lado da tela. Me apresentando, eu sou o professor Roberto Magno, sou um dos responsáveis por esse material que você encontra nesse exato momento e que de alguma forma foi acessado pelo mesmo para que você possa acompanhar. Estou falando do quê? Do prospecto interativo Paisagens do Medo, que é um produto que se origina de um artigo que foi escrito por mim, pela professora Clarina de Cássia e pelo professor Cleanderson Nunes Chagas, que posteriormente se tornou um curso que foi ministrado junto ao Laboratório de Pesquisa em Geografia da Violência e do Crime e do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Violência na Amazônia, o NEPEVA, ambos da Universidade do Estado do Pará, o EPA, e que deu origem a este prospecto interativo, um livro que está linkado ao presente vídeo, sobre o qual nós vamos conversar um pouquinho de maneira interativa sobre o conteúdo que está aí dentro. O material que você está acessando nesse momento, ele é de elaboração, de organização minha, professor Roberto Magno Reis Neto, do professor Vando Dias Miranda, da Universidade do Estado do Pará, e do grupo Ergani, da professora Clarina de Cássia da Silva Cavalcante, também do grupo Ergani, do professor Clay Anderson Nunes Chagas e do professor Carlos Jorge Nogueira de Castro, ambos da UEPA, e líderes do Laboratório de Geografia da Violência e do Crime e do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Violência na Amazônia, o NEPEVA. Bem, esse material que você está acessando agora, ele é objeto de um curso, como bem falei, que foi ministrado para determinados alunos e que deu origem a um capítulo só de resultados sobre as paisagens do medo que inspiravam a vida desses alunos. E aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre essa ideia de paisagens do medo. A gente vai fazer uma construção teórica de como elas trabalhavam, tendo como categoria central a ideia de paisagem, como você muito bem deve ter observado. Então eu te apresento agora esse material, que diz respeito às paisagens do medo e o seu impacto sobre a psicosfera humana. Logo de cara, no início do material, você vai ter acesso aqui a um como referenciar essa obra, então se de alguma forma você quiser utilizá-la no seu trabalho, você pode partir dessa referência que já está colocada aí e seguir o sistema de referências APA, ABNT, conforme sua necessidade. Perfeito? Devemos ressaltar também que essa obra foi desenvolvida de maneira totalmente gratuita. O objetivo aqui, que é o objetivo central dos grupos de pesquisa, em especial do Ergani, é disseminar gratuitamente conhecimento para todas as pessoas que estão aí do outro lado buscando de alguma forma acessá-lo. Perfeito? Então, o material é desenvolvido de maneira totalmente gratuita e é disseminável a todos conforme uma licença Creative Commons, ou seja, permissiva de acesso aberto a todos. Falando um pouquinho aqui dos grupos, antes da gente começar o conteúdo propriamente dito, a gente tem três grupos de pesquisa envolvidos aqui com esse projeto. O primeiro deles é o Ergani, que é um coletivo, ele não é uma pessoa jurídica, mas um coletivo de pesquisadores que estão desenvolvendo aí várias tecnologias de disseminação do conhecimento produzido aqui na Amazônia. Então o Ergani em breve estará lançando um podcast, o Ergani vai ter alguns materiais interativos como esse que você acessa nesse momento, sobre os quais você vai poder se debruçar e conhecer um pouquinho do que estamos produzindo aqui. E dois grupos de pesquisa da UEPA, que são o Laboratório de Geografia da Violência e do Crime, que ele tem como objetivo uma análise transdisciplinar debruçada sobre conceitos da geografia de temas afetos à violência e o crime na região metropolitana de Belém, no estado do Pará e na Amazônia como um todo, e o NEPEVA, que reúne diversos pesquisadores de diversos âmbitos diferentes para discutir violência na Amazônia. Esses pertencentes à Universidade do Estado do Pará, especificamente o Núcleo de Ciências Sociais, onde reside o grupo de Geografia. Bem, a ideia de paisagens do medo que nós pretendemos discutir aqui nesse momento é um conceito que nasce da obra de In Futuan, onde ele fala que imagens que seriam capazes de incutir o medo no ser humano poderiam ser chamadas de paisagens do medo. Agora é interessante dizer que ele costuma atribuir essa ideia muito mais a fenômenos naturais, como vulcões, por exemplo.
mas às vezes no nosso trânsito pelas cidades, no nosso trânsito por lugares desconhecidos, ou até mesmo em lugares conhecidos, é normal que ao adentrar certos ambientes, ao entrar em contato com certos ambientes, nós sejamos tomados, embora não exista nenhuma ameaça ali naquele momento à nossa vista, por um sentimento, que como o nome já diz, né, é de medo, uma ansiedade que nos toma por contato com algo que nós não sabemos explicar exatamente naquele exato momento, uma verdadeira força que nos toma como se dissesse que há uma ameaça ali pairando sobre nós naquele exato momento. E é sobre essa ideia de algo que nos toca e nos faz sentir ameaçados que se debruça o conceito sobre o qual nós nos apropriamos nesse exato momento, a ideia de paisagem do medo, que buscamos teorizar inicialmente por meio de um artigo e agora por meio desse prospecto interativo, como um conceito afeto ao campo da geografia da violência e do crime. Afinal, repito, é muito comum nas cidades que, ao nos fazer presente em certos ambientes, nós sejamos capazes de ser tomados por um sentimento de medo que invariavelmente recai sobre nós naquele momento. Então, teoricamente, o que poderia estar gerando isso sobre nós? Que forças seriam essas que pairariam sobre os nossos corpos naquele momento, fazendo com que o medo de alguma forma nos tomasse? Enfim, é o que nós pretendemos discutir. Só lembrando, tomaremos como base duas obras fundamentais aqui, que são obras do professor Milton Santos, A Natureza do Espaço, e a obra de Lefebvre, os quais também foram tomados como base no artigo central que escrevemos inicialmente sobre as paisagens do medo, que foi publicado no ano de 2022 e é encabeçado por mim, pelo professor Clay Chagas e pela professora Clarina Cavalcante. Vamos lá. A ideia central da obra, cuja referência, a obra originária que se encontra referenciada em cima, é que o medo surge quando nós entramos em contato com certos ambientes. É como se naquele momento um estado psicológico adviesse sobre nós a partir do nosso contato com aquele ambiente real. Há alguma coisa ali que entra em contato com nossos corpos e na nossa mente gera aquele sentimento. O que seria isso? Para a gente começar a compreender, a gente tem que olhar para dois conceitos centrais da geografia, que é o conceito de espaço geográfico de Milton Santos e o conceito de espaço vivido de Henri Lefebvre, para a gente poder responder que sentimento é esse que nos toma quando nós, seres humanos, entramos em contato com aquele espaço num determinado tempo, quando nós entramos em contato, portanto, com aquele espaço-tempo, gerando aquela prontidão, aquela angústia, aquela ansiedade, e o que poderia eventualmente influenciar isso em nossos corações. Milton Santos, ele fala que o espaço geográfico é permeado pelo caos. Se você fechasse os olhos nesse exato momento, você poderia imaginar diversas forças partindo dos diversos objetos que estariam na sua frente naquele momento. Ele chama isso de vetores. Vetores que decorrem tanto da ação humana quanto da intencionalidade, ou seja, daquilo que uma determinada pessoa fez ao produzir um objeto, que passa então, a partir dali, a espelhar aquela intencionalidade das pessoas, às vezes até se divorciando delas e passando a expressar outra coisa. Mas o espaço geográfico de Milton Santos seria um sistema de ações, um sistema de objetos, que coordenados passam a emitir vetores que nos atingem a todo momento, queiramos nós ou não. Então, da feita que seu corpo está parado em um determinado espaço, ele está sendo ali bombardeado a todo momento por uma série de vetores que vêm deste mundo complexo que o rodeia, de mensagens que estariam gravadas nas ações das pessoas e nos objetos naquele exato momento. E também, ao mesmo tempo, da nossa capacidade de olhar para aquilo e entender uma determinada mensagem a partir da nossa vivência, a partir do nosso conjunto de culturas, a partir do nosso conjunto de intenções, de vivências, etc., que é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Henri Lefebvre também fala que é dessa mesma complexidade enquanto um sistema de forças, as quais ele compara um determinado momento de sua obra como ondas que advêm dessa complexidade.
É uma ideia muito semelhante à do Milton Santos, quanto a estarmos presentes em um local que nos atinge a todo momento de maneiras diferentes. Porém, enquanto Milton fala de vetores, ele já costuma falar de forças, e em determinado momento ele até cria uma alegoria semelhante à de gotas em um lago que emitem ondas, que talvez seja algo muito mais fácil da gente entender. Por quê? Porque a força que decorre das nossas ações, ela é direcionada para algo, mas às vezes ela gera questões reflexas, atingindo outras coisas que a gente não queria. Então, talvez a alegoria de Henri Lefebvre seja muito mais útil do que a de Milton Santos. Não, claro, menosprezando Milton Santos, até porque nesse ponto as teorias guardam uma certa semelhança. Mas quando eu direciono a força da minha ação para um determinado lugar, às vezes eu atinjo outra coisa que eu não queria, como se ela tivesse um crescimento colateral, ao mesmo tempo muito assemelhado de uma onda. Aí a gente poderia até comparar um pouquinho com a ideia de força enquanto há um feixe não tão coordenado, ao dizer de Michel Foucault, por exemplo, em sua obra Microfísica do Poder. Mas enfim, quando a gente entra em contato com um determinado ambiente, a gente é atingido por todo um conjunto de forças que advêm do sistema de objetos daquele ambiente. Sejam objetos naturais, sejam objetos humanos ou artificiais, criados, portanto, a partir da ação humana. A diferença é que os segundos carregam em si uma intencionalidade que em algum momento foi imprimida por alguém sobre aquele objeto. Vamos já falar um pouquinho melhor disso. Mas eu queria que todos olhassem com atenção esses dois objetos que estão lá dentro do artigo publicado e sobre os quais a gente faz uma certa reflexão. No primeiro caso, a gente tem objetos naturais. A natureza deu origem a esses objetos. Eles não são de uma ação humana. Mas é interessante que, mesmo ao olhá-los, algumas pessoas conseguem sentir um certo desconforto. Isso aqui foi objeto de testagens preliminares com algumas pessoas, né, para que essas imagens fossem escolhidas. As duas foram registradas por mim e pelos autores nas nossas andanças por aí. E é interessante que a primeira, embora seja um objeto natural, ela representa uma ameaça. É como se a imagem dissesse: não te aproxima de mim, tu vai te machucar, tu vai te espetar. Mas é interessante que a natureza não tinha, de certa forma, essa intencionalidade, ou talvez fosse uma defesa natural da planta. Mas esse resultado é gerado na minha cabeça, no momento em que eu interajo com aquele objeto e sou atingido por suas forças. No segundo, não. A gente observa ali um ambiente que parece hostil e que, de alguma forma, a ação humana parece mesmo que seja hostil. Foi gravado por imagens ali um pouco ásperas, um pouco incômodas, que de alguma forma geram um desconforto na pessoa que se aproxima, a princípio, daquele ambiente, né? Exceto os que, de alguma forma, interagem com aquele ambiente e quiseram colocar essas imagens ali, que é uma coisa que a gente vai resgatar daqui a pouco. Ok? Então, a ideia de paisagem do medo diz respeito justamente a este contato que uma pessoa tem com o ambiente e ele faz gerar esse sentimento. Seja este ambiente um ambiente decorrente de uma configuração de objetos naturais ou até mesmo de objetos artificiais. Mas aí o medo surge do contato imediato com aquele local, com aquela paisagem, enquanto algo que ali está representando algo que parece fixo, mas na verdade é um conjunto de forças que gera a aparente estabilidade daquela imagem naquele espaço-tempo. Bem, então desse indissociável contato do ser humano com o espaço, que carrega em si signos, imagens, sinais, códigos, significados que são implícitos ou explícitos ali dentro daquelas imagens, deste contato automaticamente gera-se uma interpretação na esfera mental da pessoa que entra naquele ambiente, que interage com aquele ambiente, que resultam nos sentimentos de medo, às vezes oriundos da minha forma de enxergar aquele local, outras vezes oriundos dos códigos intencionalmente gravados nos sistemas de objetos ali presentes, que passam mesmo uma mensagem que, em tese, é para afastar o diferente, para tirar, digamos, o não comum daquele ambiente, daquele local. E isso gera sobre o corpo no espaço, como diria bem Henri Lefebvre, eu prefiro dizer até corpo no espaço-tempo, nós somos atravessados pelo tempo a todo momento, sentimentos desagradáveis a partir do contato com aqueles signos e imagens. Bem, e aí a gente começa a refletir um pouquinho sobre isso, no sentido de entender, principalmente em relação
a partir de agora eu vou deixar muito claro isso, da interação do ser humano com o sistema de objetos artificiais ou objetos humanos construídos no ambiente, que esse medo que surge do contato é o medo de alguns. Se a gente voltar para aquela imagem, que é uma imagem de um local de consumo de drogas, onde eu, como oficial de justiça, fiz o registro alguns anos atrás, a gente percebe que as pessoas que vão para ali consumir drogas, elas não se sentem desagradáveis naquele ambiente, porque aquele ambiente representa uma certa normalidade. Ele representa algo comum, ele representa até mesmo algo acolhedor de alguma forma aquelas pessoas para os seus propósitos e fins, ao passo que para outros, como para mim, enquanto agente do Estado, aquilo ali representou um ambiente de medo, que despertou o alerta em mim e já me deixou ligado para potenciais ameaças que aconteceriam à minha pessoa ali dentro. Então, um grande quê para a gente entender essa diferença entre o choque de signos perante umas pessoas e outras é a ideia de alteridade. A razão do medo, às vezes, nasce diante da incompreensão de que diferentes pessoas habitam diferentes lugares. Como dizia um grande professor meu do doutorado em Geografia da Universidade Federal do Pará, o professor João Naum, a gente não escolhe onde a gente vai morar. A gente simplesmente nasce num local onde a gente não escolheu, passa a ser bombardeado e moldado por um conjunto de códigos e sinais que expressam o normal para todos nós e que são diferentes para pessoas que moram em outros lugares, são diferentes para pessoas que moram a partir de conjuntos de códigos e valores diferenciados daqueles que me bombardearam desde o primeiro dia da minha vida. Então, a sensação de estar num local diferente, de despertar um alerta, que às vezes pode ser prazeroso, mas em muitas ocasiões vai ser um alerta de medo, na verdade quer dizer que você está diante de um conjunto de signos, de sinais, de códigos que estão gravados no espaço que são diferentes daqueles com os quais você costuma ter contato ao longo da sua vida. Aqueles que expressam a normalidade da sua vida e que para um observador em comum que não está habituado àquilo vai lhe despertar sentimentos diferentes, dentre eles o sentimento de medo. Perfeito? Aqui, por exemplo, temos dois locais que, em minhas andanças como oficial de justiça avaliador, eu tive contato. O primeiro é um bairro pobre, um aglomerado subnormal, como diriam antigamente pelo IBGE, né? Hoje a gente já é sujeito ao conceito de baixada, daqui do município de Ananindeua. É interessante que isso era uma casa, inclusive tinham crianças brincando aí nesse local, na maior normalidade do mundo, mas que ele gera algumas mensagens que perpassam medo para a pessoa que não mora ali, que não está acostumada e que de repente até representa um agente espacial antagônico àquele local. Olha só, ali a gente observa logo uma pichação, é proibido roubar na quebrada, e tinha o símbolo de uma antiga facção existente aqui no estado do Pará, juntinho dessa pichação. E ao mesmo tempo a placa de vende-se, a imagem deteriorada da casa, mostrava que esse lugar de repente é um lugar não muito sadio para se morar, seria um local que de repente o próprio morador já quer sair, ele já não quer mais nem investir nessa casa porque ele não vê um futuro ali naquele local. Mas é interessante que tinham crianças brincando com a maior normalidade do mundo, apesar da influência que aqueles códigos exerciam sobre seus corpos naquele exato momento. Eu me sentia o outro naquele local. A alteridade recaía com toda a sua força e violência sobre mim, mas não sobre aquelas crianças que estavam naquele local. A mesma coisa se diz aqui na imagem do lado direito, numa paisagem de um assentamento rural em Santa Bárbara. Mata fechada, dificuldade de locomoção, inclusive por veículos. Isso gera medo da pessoa de ficar quebrada, de ficar perdida ali dentro. Mas muitas pessoas moram, têm suas famílias constituídas e vivem com uma humildade muito considerável dentro desse local. Novamente, a alteridade recaía com violência sobre a minha pessoa. A mata fechada se mostrava ameaçadora a mim, que não morava ali, que não residia ali, mas era um local de completo prazer e deleite para as pessoas que ali residiam, que ali moravam já e às vezes tiveram suas vidas constituídas desde seu ter início ali naquele local. Observem, as paisagens do medo para uns são paisagens da normalidade para outras pessoas. E aí a gente pensa que em sua vivência como ser no espaço,
Henri Lefebvre tem uma alegoria muito interessante na sua obra, que ele diz que no momento que nós nascemos, nós começamos a constituir um ponto no espaço que só vai crescendo dentro dele. Portanto, nós também somos espaço. Somos um ser que está ali indissociavelmente gerando forças sobre aquele espaço, influenciando-o, sendo influenciado pelo mesmo. O ser humano projeta sobre o sistema de objetos que está ali, aí puxando para o Milton Santos, né? A sua vida, os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades. Com isso, ele se territorializa naquele espaço. E de acordo com a sua capacidade de gravar esse espaço, de influenciá-lo, de circunscrevê-lo com seus códigos de vida, de desejos, de vontade, ele passa a influenciar aquele sistema de objetos ao mesmo tempo que ele é influenciado pelo mesmo. Essa capacidade de alteração, a gente poderia dar vários nomes aqui, mas dentro da ideia de territorialidade, que é um conceito muito forte na geografia da violência e do crime, nós podemos dizer que essa capacidade de gravar o espaço pode ser chamada como poder. É um conceito muito arredio, mas foi muito bem teorizado e elaborado por Michel Foucault, repito, em sua microfísica do poder, como um feixe nada coordenado que sai de nós a partir de uma vontade que nós projetamos em alguma coisa. Ou às vezes simplesmente se projeta a partir de nós por uma posição social que nós nos ocupamos. É um conceito muito difícil de ser estabelecido, mas que simplesmente existe, porque ele representa a nossa capacidade de fazer ou não fazer diante de um certo contexto, de nos manter ou de não nos manter diante de uma vontade alheia em certo contexto. É como se fosse uma aura, um feixe, como ele muito bem colocou, uma chama que se coloca ao redor de todos nós e nos permite tocar e ser tocados de acordo com a força que esse nosso poder efetivamente tenha, nos permitindo atuar ou não dentro do espaço em que nós existimos diante de outros objetos ou de outros agentes. Bem, o espaço, a partir do momento que as pessoas o transformam de acordo com as suas capacidades, passa a adquirir as características daqueles sujeitos que ali vivem. Para as pessoas que ali estão, o espaço deixa de ser estranho e a pessoa deixa de ser estranha para o espaço. Mas ele continua estranho ao outro, a outra pessoa que ali o contactará e que algum sentimento vai, que de alguma forma vai ser atingida por sentimentos no momento em que ela tomar contato com aquele espaço do diferente, do outro. Por quê? Porque aquele espaço está inscrito. Ele carrega códigos, mensagens do outro, que serão reveladas ali naquele momento do contato. Como diz Lefebvre, no momento que o turista se coloca naquele espaço, ele não consegue compreender toda a sua complexidade, mas existe um conjunto de códigos a priorísticos que entram em contato com ele e dizem alguma mensagem, por vezes acolhedora, por vezes hostil. Mas que fique muito claro, a paisagem do medo de uns é o lugar do outro em muitas ocasiões. Pelo que o medo às vezes revela nada mais, nada menos do que a diferença ou a incapacidade de compreender o outro. Essa é uma imagem que ela mostra a certa capacidade. A mão de Midas que toca as coisas que viram ouro, ele não consegue tocar tudo ao mesmo tempo. Seu poder, por maior que seja, é limitado e só consegue transformar em ouro algumas coisas que estão ao seu redor. Bem, a questão é: o espaço sempre será marcado por códigos, signos, ritmos ou simplesmente reproduzirá diferentes significados na sua psicosfera. O conceito do Milton Santos que diz o seguinte: o que é a psicosfera? É o conjunto de valores, de culturas que gravam o espaço naquele momento e adquirem significados diferentes quando eles entram em contato com a nossa mente humana. Se opõe ao conceito de tecnosfera enquanto conjunto artificial de estruturas que são ali impingidos. Mas interessa muito mais para nós aqui nesse momento a ideia de psicosfera, os significados em contato com a mente humana. A paisagem do medo nada mais é do que códigos que despertam o medo a partir de um contato com a mente humana. Mas devemos lembrar também que a paisagem, que aqui também é um conceito geográfico, né, que é relatada ao leitor de um livro, ao ouvinte de um relato, ao telespectador de um filme, é apresentada como um verdadeiro estranho nas sombras.
É como se ela fosse mais um elemento ali. Isso aqui é uma ideia, gente, que a gente pode tirar do storytelling. O que é isso? Contação de histórias. Existem muitas técnicas de contação de histórias nos dias de hoje que dizem o seguinte: você tem que se preocupar com aqueles três atos, né? A normalidade, que é quebrada por algo, o clímax e, finalmente, a nova história que se constrói sobre os personagens, o personagem, o ator principal, o antagonista, o anti-herói, etc. Enfim. Mas existe um outro elemento ali que te ajuda muito a construir uma história: o espaço. O espaço contextualiza os personagens. Não adianta você querer contar a história do Chapeuzinho Vermelho dentro do espaço, que ela não vai fazer muito sentido. Nem a história do Pequeno Príncipe dentro da floresta do Chapeuzinho Vermelho, que ela também não vai dialogar com os personagens. O espaço também é um estranho que está ali nas sombras, passando tudo um conjunto de sinais, e cujas paisagens são capazes também de influenciar o destino dos sujeitos. Lembrem que, em contato com o espaço, o Pequeno Príncipe consegue viajar. Lembrem que é o caminho diferente da floresta que coloca a Chapeuzinho Vermelha numa situação de perigo, né? A mesma coisa na nossa vida. Se você olhar ao seu redor, o espaço está ali passando um conjunto de mensagens a todos que estão aí presentes. Se você olhar a paisagem que você consegue efetivamente aferir a partir do contato com o meu vídeo, por exemplo, você está vendo um conjunto de mensagens que estão vindo junto com esse vídeo para muito além das ações que eu estou praticando nesse exato momento. Então, a ideia de Estranho nas Sombras revela o espaço como um agente ativo, capaz de te influenciar também nessa história e também de te gerar o medo que faz surgir a ideia de paisagens do medo. Mas lembrando, a paisagem do medo de um é a paisagem de normalidade do outro. Na primeira foto, a gente tem aqui uma baixada do município de Santa Bárbara, Pará, que é conhecida por ser bastante perigosa. Uma pessoa aqui de um bairro nobre de Belém que se coloque dentro de uma paisagem dessas, certamente vai se sentir medo, o que não ocorreria na imagem da direita, aqui com a pessoa se colocando dentro da estação das docas. Mas é interessante que uma pessoa de uma área pobre dessas, dentro da estação das docas, pode se sentir oprimida pelo simbolismo econômico daquele lugar, pelo medo de ser expulsa dali, pelo que ocorre muitas vezes, já aconteceu até comigo, de ser seguido por um segurança, por sua cor de pele, ou coisa do gênero, dentro de um ambiente como a Estação das Docas. Não foi na Estação das Docas, foi num shopping, tá? Que aconteceu comigo, por sinal. Eu já era até oficial de justiça na época. Enfim, para vocês verem. Brasil. Enfim, então a paisagem do medo de um pode ser a paisagem da normalidade do outro. E eu te pergunto, qual dessas paisagens lhe causaria mais estranheza? Qual lhe deixaria mais à vontade? Enfim, a proximidade ou distância com os códigos que os locais carregam é o que vai colocá-los como acolhedores ou hostis para você. Tem espaços que, mesmo não sendo espaços da sua normalidade, eles são construídos sob códigos acolhedores para as pessoas que têm capacidade de interagir, que têm poder, principalmente econômico, de interagir com aqueles determinados locais. Eles serão acolhedores sem sombra de dúvidas e vão gerar sentimentos de empatia, ou desejo de cooperação ou sentimentos de medo. Outra coisa, lembrem que o espaço, principalmente o conjunto de objetos, enquanto um conjunto de objetos, objetos e ações, mas principalmente objetos, nesse momento que eu quero mostrar, ele tem objetos humanos que são intencionalmente construídos e que carregam uma intencionalidade ali naquele momento. Olhem essas pichações sobre um muro. Muro, objeto, que carrega uma mensagem hostil. Muito mais hostil por ser o muro de uma escola ou o muro do pórtico de entrada de uma área de habitação, como nesse segundo caso. Ambos carregando mensagens de aparentes grupos criminosos. É interessante que, se você conversar com pessoas dos locais, elas vão dizer: olha, pararam de roubar aqui. De certa forma, isso foi até bom. Claro que não uma perspectiva mais profunda de pensamento, né? Porque eles também se sentem ameaçados. Mas olha só, o cara do jogo do bicho, aqui na foto da direita, aceitando normalmente a pichação de proibição de roubo na sua na parede que ladeia o seu aspas empreendimento. Aquilo ali, para ele, representa uma certa normalidade que dialoga com a capacidade dele de viver naquele local. Local que muitas vezes não é atendido por políticas públicas que afastem o crime, local que às vezes é atendido por grupos criminosos que fazem até ações sociais em prol das pessoas que vivem ali. Então,
ação em interação com o espaço reconstrói aquele sistema de ações e objetos de acordo com a vivência, a territorialização e o desejo de diversos atores, inclusive atores criminosos. É por isso que muita gente não entende, às vezes, porque as comunidades em certos locais defendem os criminosos. Para muito além de um Estado que sempre esteve ausente ali, aqueles grupos criminosos deram assistência, proteção, atendimento social em necessidade daquelas pessoas. Reconstruíram a relação delas com aquele espaço a partir do sistema de ações dos grupos criminosos. E aí, como é que tu vai dizer para essas pessoas que estão ali recebendo aquilo como uma normalidade que aquilo é errado, se o Estado também não coloca a sua normalidade lá dentro? É um ponto de reflexão muito importante para a gente entender por que que essa marginalidade para uns representa proteção e para outros não. Outra coisa que a gente deve falar é sobre a insalubridade das cadeias. Muita gente coloca, cara, eu jamais viveria ali, eu não tenho condições de estar ali dentro, a cadeia é um espaço desumano, a cadeia é local de quem merece. Mas às vezes o que a gente está colocando ali dentro daquele espaço extremamente vulnerabilizado, marcado por violência, marcado por insalubridade, marcado por falta de higiene, é um ambiente de vida onde muitas pessoas conviveram desde o primeiro dia da sua vida. E aí vem aquela ideia que para eu dialogar com este cara aqui, eu preciso mostrar para ele o que é salubridade, o que é educação, o que é higiene, o que é dignidade. Eu não posso pedir que ele entenda o que é dignidade a partir de um espaço precário, de uma cadeia, se ele sempre viveu num espaço extremamente vulnerável e pauperizado desde o primeiro dia de sua vida. Essa casa que eu mostro aqui para vocês é uma casa de uma diligência que eu acompanhei, onde ocorreu um crime e uma pessoa foi presa. Se você entrasse lá, você ia ver que em nada ela difere de uma cela, de uma cadeia. Essa pessoa, ao ser presa, que estava dentro dessa casa, vai ser colocada numa cela, vai encontrar outras pessoas que enxergam ou viveram como normal um espaço extremamente semelhante em muitos sentidos. Eu, de fora, não vou conseguir impor minhas lógicas, porque eu não dialogo os mesmos códigos, eu não dialogo a mesma visão cultural, eu não dialogo a mesma experiência de vida que essas pessoas viveram. Elas vão dialogar entre si. E muitas vezes não entendem porque as facções conseguem atingir muito mais essas pessoas pelas proximidades culturais e de vivência do que o Estado, a educação, as medidas do cárcere ou da própria igreja, enfim. A gente não pode, deve entender que para ressocializar, antes a gente tem que de alguma forma socializar aquela pessoa e que a gente não pode dialogar a partir de vivências ou de paisagens totalmente diferentes. Enfim. E se a gente olhar para a nossa própria cidade, esse aqui é o mercado de São Brás, está sendo reformado nesse exato momento, mas essa foto aqui eu bati antes da reforma. A gente observa como as dinâmicas econômicas das cidades também são capazes de transformar de uma maneira muito violenta os espaços, tornando-os espaços que conglobam, que carregam paisagens do medo. Esse espaço aqui, diante das lógicas que tomaram Belém nas últimas décadas, acabou sendo abandonado e precarizado. Agora está sendo objeto de uma revitalização muito forte, cujas dinâmicas eu me questiono e eu quero ver ao final, quando ele for reconstruído. Mas ele é um baluarte do passado. Já representou uma das potências econômicas daqui da cidade de Belém, uma das principais relações comerciais daqui da cidade de Belém. Ele representa o nosso patrimônio, carrega a nossa história, mas atravessado pelas transformações econômicas, foi um espaço vulnerabilizado, pauperizado, sinônimo de usuário de drogas, sinônimo de pichação, de banditismo, etc., que passou, mesmo sendo um ícone do passado, a se transformar num passado do presente, num fantasma do presente, numa imagem de medo, apesar dele ser quase que um morto-vivo que carrega uma relação muito forte de ancestralidade com a cidade de Belém, Pará. Então, observem, nenhum espaço está imune a essa transformação numa paisagem do medo. E aí, eu te convido, eu não vou fazer aqui no vídeo, a conhecer um pouquinho sobre a paisagem do medo dos participantes do curso,
que você vai fazer aí seguindo o prospecto, mostrando como lugares da normalidade de uns inspiram medo para outros. Paisagens que são inclusive inusitadas, paisagens que são habitadas por pessoas diferentes, mas cujo conceito de paisagem do medo explica a parte teórica que nós vimos, acabamos de ver a partir desse vídeo. Então, ao pensar em paisagens do medo, você tem que entender que é uma paisagem do medo para você, que entra em contato com um conjunto de códigos que não são os códigos da sua normalidade, do seu dia a dia, mas são os códigos do dia a dia, da normalidade de alguém, que de alguma forma passam a exercer forças que, na sua psicosfera, representam um significado que gera um alerta sobre seu corpo e mente. É um conceito muito poderoso para a gente entender a estigmatização de muitos locais da cidade, principalmente aqueles marcados pela pobreza, pela fragilidade, que são os espaços do diferente, ou locais que são marcados por ameaças que são até acolhidas por alguns, como os espaços dominados por grupos criminosos ou coisa do gênero. É um conceito muito potente e que pode ajudar muito aí análises científicas no campo da geografia. No mais, meus amigos, espero, mais uma vez, que esse vídeo tenha encontrado vocês bem, que tenha sido um vídeo que tenha representado aí conceitos importantes para a tua análise e seja um conjunto de saberes que, de alguma forma, tenha representado algo importante para a sua compreensão, não só no campo da geografia, mas no campo da vida, da segurança pública, do direito, etc., e que te ajude aí nas suas análises daqui para frente. Mais uma vez, eu agradeço e espero que você esteja plenamente bem em saúde, onde esse vídeo te encontrar. E eu agradeço aqui em nome do Grupo Ergani, do Grupo LabGeometria e do Grupo Nepeva, parabenizando a todos os autores e coautores aqui da continuidade desta obra. Paz e bem, que tudo fique bem aí na vida de todos nós. Forte abraço, até logo.